Olá a todos, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, dependendo do horário que vocês forem ver. Desculpe em primeiro lugar a ausência, né? Estamos aqui com alguns projetos de voltar ao YouTube, de trazer alguns assuntos. Então, de antemão, eu peço a todos que deixem o seu like, né? Deixem suas perguntas, sigam a gente aí no canal para que a gente possa ter forças e continuar esses projetos de trazer um pouco mais de informação sobre o Orixá. Qualquer coisa vocês podem deixar as perguntas aí ou no WhatsApp, né? 11 98218 5305. 11 98218 5305. Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre uma história, né? Algumas histórias, mas principalmente uma específica do Orixá Ogum e algumas características que eu observei ao longo dos anos. Não são características que as pessoas normalmente escrevem em livros, tal. Foi algumas coisas que eu observei sobre as pessoas de Ogum, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre esse orixá tão maravilhoso, tão espetacular, né? Em primeiro lugar, Ogum, ele era um homem, né, que forjou aços, forjou ferramentas. Primeiro ele era agricultor, depois ele se tornou ferreiro, né, diante a necessidade da própria agricultura. E com algumas lutas, algumas guerras, ele foi também forjando as suas ferramentas e forjou a espada, né, o aladá, que chamam, e foi à guerra. Esse homem, ele não conseguia casamento, porque ele tinha uma sede tão grande de conquista. Então ele chegava, ele simplesmente conquistava, ele matava, ele fazia, acontecia. E ele chegou a um ponto da vida dele que ele houve aquela necessidade de parar, de se acalmar. Só que não existia uma forma de acalmar. Então o que acontece? Uma tribo, né, começou a observar essa situação e foi a Ifá, para consultar Ifá e verificar qual era a melhor forma dele poder apaziguar a ira. E Ifá disse que uma esposa teria que vir, né, para acalmar a ira de Ogum. Aí surgiu uma mulher linda, forte, né, chamada Alagbedé, né, que é a própria Bigorna, né? Essa esposa foi uma das esposas de Ogum, foi uma mulher muito guerreira, aonde ele encontrou com ela, tentou lutar com ela e batia, só que ela era dura, igual um aço, né? E ele começou a se interessar por aquela situação, né? Devido ao ebó que aquela tribo, aquele monte de pessoas fizeram. Daí Alagbedé conseguiu encantar Ogum e trouxe ele junto. Junto com Alagbedé, ele teve filhos, né? Que foi o aladá, que foi a espada, que foi a pá, que foi a enxada e aí por diante. Ou seja, em cima de Alagbedé, em cima da bigorna, ele conseguiu forjar outras coisas. Lembrando que essa esposa não era bigorna, o símbolo era a bigorna. Então ela era uma mulher e onde ela levava a ferramenta dela, que era a bigorna, e aí ele casou e teve filhos, né? Os filhos foram as ferramentas e também filhos carnais, né? Aí ele se acalmou, ele começou a acalmar. Aí teve o Heró, aí foi a hora que Ogum parou um pouco com a guerra, com a batalha e começou a se acalmar e formar uma família. E dessa forma Ogum se tornou pai, se tornou um homem muito mais brando. Agora falando um pouquinho sobre as características do povo de Ogum. As pessoas de Ogum normalmente são muito extrovertidas, muito alegres, muito para frente, inteligentes, só que são pessoas também com qualidades e defeitos, né? Em primeiro lugar, a qualidade do povo de Ogum. Tudo aquilo que eles pegam para fazer, eles fazem. Eles têm um dom nas mãos. Tudo aquilo que eles pegam, principalmente se eles direcionarem ao metal, eles fazem e eles são os melhores. Isso generalizando, sim. O povo de Ogum é um povo muito inteligente, né? Só que eles têm alguns pontos, digamos assim, que poderiam se tornar suas fraquezas. A bebida é uma delas, é um dos pontos mais fortes, que pode simplesmente desestruturar a família do povo do Ogum, né? Principalmente a cerveja ou qualquer outro tipo de bebida. Então nós que somos de Ogum, as pessoas que são de Ogum, na realidade,
elas têm que tomar muita cautela diante esse assunto, que é a própria bebida ou qualquer tipo de vício. O povo de Ogum tem o dom de ser chamativo, por mais bonito, feio, simples ou não que seja, entendeu? Então, então esse orixá, né, ele traz já consigo algumas características onde as pessoas têm que tomar uma cautela. Então, primeiro, tomar cautela com a bebida. Segundo, ele tem um encanto, ele atrai a mulherada. Só que o povo de Ogum tem um costume, eles encantam, eles assediam, né? Depois que conseguem assediar a pessoa, às vezes eles deixam de lado, porque o povo de Ogum gosta do confronto. Então a mulher, para estar ao lado do Ogum, tem que ser de um filho de Ogum, tem que ser tão forte quanto ou extremamente submissa, que são dois extremos bem grandes. Quando a pessoa se torna muito submissa, ela perde, né? E o povo de Ogum acaba enjoando e procura uma outra pessoa. Quando a pessoa é forte o suficiente para confrontar, eles se apaixonam e se tornam completamente submissos a essa pessoa de uma forma ou de outra. Eles continuam com o seu gênio, mas submissos a essa situação. Homens de Ogum e mulheres de Ogum são duas características diferentes. O homem do Ogum, ele normalmente ele é muito mais galanteador, brincalhão, tal, ou extremamente reservado, né? E dentro dessa situação, eles vão tendo suas amizades. Eles gostam muito das amizades, de sair, de trocar ideia, tal, ou são extremamente reservados. 880, né? E eles têm, sim, uma calma, entre aspas, meio que escondida, né? E tem a sua ira, que é a sua explosão. Quando o homem do Ogum ele tem a explosão, é a hora que as pessoas têm que tomar cuidado, porque ele não reconhece nem o próprio filho, como o próprio Ogum cortou a cabeça de quase uma aldeia inteira. Então, a ira do povo de Ogum é uma coisa que tem que tomar muita cautela para que ela não se vire contra a pessoa que ele mais ama. Então, sempre tem que se encontrar formas de acalmar, de abrandar ele, sem, na hora da ira, entrar de frente. Porque se você entrar de frente, você tem que ser mais forte que ele para poder acalmar ele firme. Ou ter alguma palavra, ter alguma sugestão, ter alguma situação onde possa abrandar ele e ele se toque o que ele esteja fazendo. Ele, entendeu? Ele tome consciência. A mulher de Ogum. A mulher de Ogum é muito forte. A mulher de Ogum é muito arrogante, prepotente. E às vezes extremamente calma também, do 8 ao 80. Só que a mulher do Ogum, ela é a mulher que faz as coisas acontecer. Ela não espera absolutamente nada por ninguém. Ela se torna o macho alfa de qualquer relação. A mulher do Ogum já tem por si um tom de voz mais vibrante, mais firme, né? A mulher do Ogum, ela é uma pessoa extremamente emotiva, muito emotiva, mas raramente consegue demonstrar essa emoção toda. A mulher do Ogum é uma mulher que consegue trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da mãe, né, porque a mulher de Ogum normalmente tem essa coisa com a família, e fazer toda a situação e ainda se tornar mulher, né? Então, são características diferentes da mulher e do homem. Uma das coisas que nós temos que sempre tomar muito cuidado, um homem de santo, homem, ele tem uma característica. Uma mulher do mesmo santo, ele tem outra. A mulher de santa mulher, ela tem uma característica. O homem de santa mulher, ele tem outra característica, por mais que sejam os mesmos orixás. A questão da sexualidade da pessoa também muda-se de uma coisa para outra, de um lado para o outro, né? Então, é um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês. Um videozinho rápido, falando algumas histórias e contando um pouquinho das características de cada orixá. Não é verdade? Ogum, Ogum, Acajalonim, Ogum da massa, o que belunja. Acajá, Ogum massa, e que belunja. Acajalonim, Agumassa, o que berunja. Acajá, Ogum da massa, o que berunja. Ogum. Mani, mani.